no esboço, nós estamos no número 1, letra B. E em vez de perspectiva judaica, estou colocando só para entender melhor que sim, como eu expliquei ontem, perspectiva judaica não é um judaísmo natural, mas é contribuição. Essa aqui seria uma alternativa para a letra B. Em vez de perspectiva judaica, você pode dizer contribuição de Israel. Qual a contribuição que o povo de Israel e a história deles tem para nos dar? Ok? Então, essa aqui é a letra B. Se você não conseguiu copiar tudo, eu vou falando durante a aula, vocês vão conseguir copiar. Mas esses itens aqui, eu queria só mostrar que a importância da terra já está aí na letra B, número 1. Depois, a importância de Israel, povo e terra, que é o número 2 aqui. E esse número 2 é que nós vamos ter esses subitens aqui. Então, dentro da importância de Israel, povo e terra, tem número 1, a palavra, ou Torá, ou Tanakh, né, que é todo o Velho Testamento. Torá é mais a lei. E o Messias, eu vou explicando isso depois, Salvador. Número 2, Torá, ou a lei, ou a palavra no Antigo Testamento, que nos leva a Jesus. Número 3, é um modelo natural, visível, para as realidades invisíveis. E número 4, é o fundamento do plano de Deus, ou a raiz e tronco da árvore de Romanos 11. Ok? Vou repetir. Número 1, palavra, Torá e o Messias, o Salvador. Número 2, a Torá, ou a lei, que nos leva, é um aio que nos conduz a Jesus, como fala em Gálatas. Número 3, é o modelo natural, visível para as realidades invisíveis. E número 4, é o fundamento do plano de Deus, raiz e tronco da árvore, de Romanos 11. Mas nós vamos repetir tudo isso aí na hora que nós chegarmos nesse ponto. Ok, esses são os subitens do número 2. O número 3 não tem na sua apostila. Isso eu queria que vocês acrescentassem. Esse número 3, a importância da aliança, eu não tinha incluído, queria que vocês aumentassem. E o número 4, que é o número 3 que já está aí, que é a importância do Messias. Quem é o Messias do ponto de vista de Israel, ok? Termine de copiar para que vocês consigam me acompanhar, tá? Alguém quer que interprete mais alguma coisa aqui? 2 é Torá, né? Torá, entre parênteses, lei, para levar a Jesus. Ok, ontem então nós falamos um pouco sobre a perspectiva que nós pegamos com o povo de Israel, o entendimento que eles têm do plano de Deus. Mostramos que Deus trabalhou durante 2000 anos, né, aproximadamente, de Abraão a Jesus, naquele primeiro diagrama que eu coloquei ontem. Deus trabalhou durante 2000 anos com o povo de Israel, desenvolvendo esse povo, essa nação de Israel, e eles enfatizam a terra. Deus, durante toda a história, eles tinham uma nação, uma teocracia, um rei, um reino natural, tudo visível, e depois veio Jesus, e a partir de Jesus entrou o tempo dos gentios, em que houve uma ênfase no reino espiritual. E nós estamos tentando mostrar que não é um ou outro, né? Não é o reino espiritual e agora não precisa mais do natural. E nem é a visão que muitos judeus têm até hoje, que é o natural e não precisa do espiritual, né? Nós precisamos das duas coisas. Mas eu só queria completar, então, eu li vários textos mostrando como é importante a terra no plano de Deus. Deus tem algo muito importante sobre a terra. Deus, quando criou
os céus e a terra, ele tinha algo muito específico em vista para a terra, e nós podemos ser muito espirituais sobre o reino espiritual que Jesus veio inaugurar, mas se nós não entendermos que Deus tinha um plano, ele não desistiu do plano dele, a terra é necessária, então tudo aquilo que Deus planejou para fazer com a terra, ele ainda planeja, ele continua com o plano original. Então eu só queria ler um texto, vocês devem lembrar dele, mas pode ser que alguém não lembre, pensando... Tem várias coisas sobre o plano de Deus no Antigo Testamento, eu vou citar agora só rapidinho para a gente poder ir para frente. Eu vou citar 3 momentos na história do povo de Deus do Velho Testamento. Um é com Abraão, né, o começo dessa nação de Israel. Quando Deus, isso é uma coisa que nosso irmão Asher, o judeu messiânico, ele fala. Não é uma coisa que eu até tenho vontade de perguntar, se mais especificamente, de onde que ele tira essa conclusão. Eu vou passar uma ideia, a ideia assim, de que Israel é fundamental para Deus reconquistar toda a terra, tem muita base bíblica. Agora, tem um aspecto, tem um detalhe que ele fala que não dá para provar, é uma ideia interessante, mas não dá para provar. Mas eu vou passar para vocês, isso tem vários, tem até nesse livreto que nós acabamos de publicar, as 2 mensagens da cruz, ele menciona isso também, que é mais ou menos assim: no princípio, antes do dilúvio, a gente, isso olhando o globo, o mapa mundi, você já consegue imaginar, principalmente a América do Sul e a África, dá para imaginar os 2 continentes como peças de um quebra-cabeça se encaixando, né? Acho que todo mundo lembra, né, da parte do Brasil encaixando naquela parte da África que faz a curva semelhante. Mas se você olhar todas as massas terrestres, isso não é só uma teoria bíblica, né? Muitas pessoas falam que no início todos os continentes formavam uma só massa de terra. E pensando em Israel, onde está, né, na geografia do mundo, colocando todas as massas, todos os continentes com uma massa só, Israel ficaria, se não geometricamente calculado, assim, mas dá para imaginar Israel realmente como o centro de toda essa massa de terra. Isso não é tão difícil de imaginar. Fala, professor de geografia. A terra era o umbigo, Israel é o umbigo da terra. Aham. Em Ezequiel. Certo. Falando que em Ezequiel tem um lugar que fala que Israel é o umbigo da terra, né? Então, isso eu acho que não é difícil da gente imaginar e de colocar. Agora, uma coisa assim que não é, pelo menos a gente sempre imaginava que o Jardim do Éden, de acordo com Asher, não é uma ideia só dele, tem muitas outras pessoas que defendem essa ideia, que o Jardim do Éden ficava em Israel. Eu pelo menos sempre imaginava, porque cita Tigre e Eufrates, né? Eu imaginava que ficava no Iraque. Mas como muitas coisas eram diferentes antes do dilúvio, é possível imaginar isso, e tem muita lógica se você pensar em como Deus desenvolveu o plano dele, é possível isso. Então, isso não dá para provar, mas imaginando que realmente isso é verdade, se o Jardim do Éden era onde é Israel, então dá para entender por que Deus falou com Abraão para sair da terra dele. Quando o homem saiu do Jardim do Éden, foi expulso do Jardim do Éden, ele foi para o Ocidente, né? E realmente, se o Jardim do Éden já estava no Iraque, e onde Abraão morava antes, em Ur dos Caldeus, é Iraque, né? É na terra que é Iraque hoje. Então, se ele foi para o Ocidente, não daria muito espaço. Mas se era em Israel, ele foi para o Ocidente, então realmente ele estava
ao ocidente do Jardim do Éden, e Deus falou com ele para ir para o Oriente, para ir no sentido contrário. Então, desculpa, eu estou falando errado. Ele foi para o Oriente, ele saiu do Jardim do Éden, foi para o Oriente, e quando Deus chamou Abraão, ele tinha que ir para o Ocidente. Ok. Então, essa ideia assim, de que o Jardim do Éden era em Israel, que Abraão estava voltando para o lugar original, né? E outra possível ideia é que Jerusalém era o lugar também onde era o Jardim do Éden, que a árvore original, onde o homem pecou, ficava naquela região, e aí foi onde Jesus foi crucificado. Então muita coisa começa a fazer sentido, porque era tudo no mesmo lugar. Mas, então, essas são ideias que não dá muito para garantir que é exatamente assim, mas faz bastante sentido que quando você lê a Bíblia, você vê que Deus dá muita importância para a geografia. Muitas coisas que aconteciam num determinado lugar, Deus faz voltar para aquele mesmo lugar, e algo acontece em Jerusalém, onde Abraão ofereceu Isaque, depois onde Davi faz o altar, quando vem a praga por causa do recenseamento, lugar onde foi feito o templo de Salomão, tudo no mesmo lugar. Você fala assim, Deus tem alguma coisa com aquele lugar. Pode ter sido realmente onde era o pecado no Jardim do Éden. Mas, mesmo colocando essas coisas de lado, só leia comigo em Romanos 4, só queria mostrar um texto no Novo Testamento, onde fala assim da importância da promessa de Deus para Abraão, para a gente fazer essa ligação entre o povo de Israel e esse plano de Deus de reconquistar toda a terra. Romanos 4, versículo 13. Porque não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa. Qual que é a promessa? Porque a gente sempre pensa, ele recebeu a promessa, tudo bem, em Gênesis 12 fala que através dele serão abençoadas todas as famílias da terra. Então é uma coisa você pensar, através de Abraão vem uma descendência que é Jesus. A gente sempre, na nova aliança, na igreja dos gentios, a gente sempre espiritualiza tudo. Então, Abraão vai abençoar todas as nações. Como é que ele vai abençoar? Claro, isso é verdade. Ele vai abençoar porque através dele vem o Messias, vem o Salvador, que vai trazer salvação para todos os povos da terra e vai levar todo mundo embora para o céu, e o diabo pode ficar com a terra, que não tem problema nenhum, porque todo mundo já foi embora para o céu, né? Mais ou menos assim que a gente interpreta. Mas aqui diz, não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Então, esse texto é um texto bem forte, bem claro para nós, de que a promessa de Deus a Abraão, especificamente, qual foi a promessa de Deus a Abraão? Que ele teria um filho, mas que também ele receberia como herança, a terra de Israel. 7 vezes no livro de Gênesis, para Abraão, para Isaque, para Jacó, 7 vezes Deus promete a terra de Israel como aliança perpétua. Então, é algo muito forte que a gente precisa entender, que a importância da terra toda no plano de Deus, mas queremos agora focalizar assim, o povo e a terra de Israel é uma peça fundamental do caminho que Deus vai levar para chegar lá. Outro momento, eu falei 3, mas acho que eu vou colocar mais um quarto, se vocês não quiserem abrir, é um texto muito conhecido, em Êxodo 19, quando Deus está falando por que ele chamou o povo para o Monte Sinai, em Êxodo 19,
aquele texto que conhecemos tanto, porque fala do propósito de Deus de fazer uma nação de sacerdotes, mas ele fala uma coisa interessante no versículo 5. Agora, portanto, se ouvires atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, tudo bem, ele está dizendo que o povo de Israel é um povo especial, é um povo que de todos os povos da terra, ele tem um povo especial que é o povo judeu. Essa parte da promessa, os judeus demoraram um pouco para captar, mas no fim eles captaram muito bem, né? E nós somos o povo escolhido, o único povo. Mas quando ele fala, porque toda a terra é minha, Deus sempre coloca o alvo final, ele está aqui escondido, mas às vezes não é tão claro, as pessoas precisam realmente chegar mais perto de Deus. O que isso quer dizer com isso? Porque toda a terra é minha. Porque toda a terra é minha, eles vão ser uma nação de sacerdotes. Se todo mundo na nação de Israel é um sacerdote em favor de quem? Em favor de todos os povos da terra, porque toda a terra é de Deus e através de Israel, toda a terra vai voltar a ser dele. Entenderam? Então, esse propósito sempre vai aparecendo, às vezes não de uma forma muito explícita, né? Josué capítulo 3, outro momento na história, então, momento de Abraão, momento de Moisés, agora um momento com Josué. Eles vão entrar na terra prometida e só queria mostrar essa expressão que aparece aqui duas vezes nesse capítulo 3, no versículo 11 e no versículo 13. Versículo 11, atenção, a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará diante de vós para o meio do Jordão. Versículo 13, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pisarem nas águas do Jordão, elas serão interrompidas, etc. Então, eles estavam entrando na terra prometida para conquistar aquela terra, mas a arca, que era a presença de Deus que estava indo adiante deles, é a arca do Senhor de toda a terra. Então, o objetivo de Deus era para realmente aquela terra seria o começo para conquistar toda a terra. Isso segue um padrão de Deus que não conquistar as coisas tudo de uma vez. Até mesmo, assim, a gente não tem muita informação sobre o milênio, mas até quando Jesus vai voltar para estabelecer seu reino na terra, não sabemos exatamente como que vão ser os estágios. Por exemplo, porque ele vai conquistar, vai reinar sobre toda a terra, e toda a terra será renovada, como nós estamos vendo também com Pedro, toda a criação será renovada. Mas isso não vai acontecer num estalar de dedos quando Jesus voltar. Nossos corpos, sim, num abrir e fechar de olhos. Mas a extensão, a implantação do reino, esse é um privilégio que aqueles que estarão com Jesus, reinando com Ele, vão participar desse privilégio de participar da reconquista da terra. Não sabemos exatamente como será, mas durante toda a história, e esse plano que Deus tem no Velho Testamento, e mesmo agora, não é conquistar tudo de uma vez, mas no meio, como o Jardim do Éden, no meio de um caos, no meio de um mundo hostil, no meio de uma área dominada pelo príncipe das trevas, Deus estabelece uma base do seu reino. Então, isso que é Israel, isso que é a igreja, né? É uma base no meio de um terreno, de um território inimigo.
Ok, e o quarto momento na história, né, só para chamar a atenção, é 2 Samuel 7. Eu não vou ler lá agora, porque seria uma tentação muito grande para mim ficar o resto da aula falando sobre esse capítulo, né? Mas é o momento do rei Davi, em que ele já tinha conquistado toda a terra de Israel. E veja bem, desde Josué até Davi, são mais ou menos 400 anos, e Deus tinha falado com Josué: vocês vão conquistar muita coisa, mas vocês não vão conquistar tudo de uma vez, aos poucos vocês vão conquistando. E quando Davi assumiu o trono, tinha uma parte que não tinha sido conquistada ainda, que era Jerusalém. Esse lugar, se é lá que era o lugar onde era o Jardim do Éden, possivelmente, mas que era o lugar onde Abraão ofereceu Isaque, sim, e era o lugar onde seria a casa, né, que Salomão iria construir. Esse lugar, até aquela época, não tinha sido conquistado ainda. E eles eram tão seguros, os jebuseus, que eles falam assim: nossos cegos e mancos vão conseguir manter vocês fora. Eles não tinham medo nenhum. Eles eram, né, uma cidadela pequena no meio de Israel. Eles tinham certeza que não seriam conquistados, né? Davi conquistou e derrotou filisteus, derrotou outros povos, amonitas, etc. E em 2 Samuel 7, ele chega a essa conclusão, que é o auge, que é o momento em que Deus estava desenvolvendo todo o seu modelo durante 1000 anos, né, desde Abraão. Deus estava desenvolvendo o seu propósito para que em algum momento alguém chegasse ao ponto de falar assim: Deus, o Senhor fez tanta coisa por nós, o Senhor nos deu tantas promessas, o Senhor nos deu tudo que o Senhor prometeu. Afinal de contas, o que o Senhor quer conosco? Será que nós podemos oferecer alguma coisa para o Senhor? E nesse momento Davi fala assim: eu vivo num palácio e Deus não tem uma casa para morar, né? E o Asher fala assim, dessa forma, assim, que foi a primeira pessoa na história que convidou Deus para morar na terra. E foi por isso que Deus estabeleceu Davi como uma linhagem perpétua. Porque lembra, quando Samuel ungiu Davi, ele não falou: você e seus descendentes vão ser para sempre. Ele não falou: estou ungindo você como rei. Samuel falou. Agora, quando Davi tomou a iniciativa para dizer: Deus, eu quero construir uma casa para que o Senhor possa vir morar conosco, a primeira impressão é que Deus não gostou da ideia, porque Deus falou assim: eu nunca tive casa, né? Coitadinho de Deus, eu nunca tive casa. Vocês estão com dó de Deus? Ele nunca teve uma casa. Ele nunca teve uma casa, mas Deus tem o céu, Ele tem os céus dos céus, Ele tem os anjos, mas Deus quer morar na terra. Mas Ele não tem uma casa na terra. E como Ele deu a terra para os homens, e essa parte que os judeus entendem muito bem, que é essa legalidade, Deus não vai passar por cima daquilo que Ele entregou. Ele entregou a terra nas mãos dos homens. Como diz o Asher também, foi uma péssima ideia. Foi uma péssima estratégia. Ele falou assim: se Deus não fosse Deus, que a gente nunca pode falar que Deus tem uma péssima estratégia, eu diria que Deus foi muito ingênuo, que Deus foi muito... Ele teve uma ideia assim muito ruim, de entregar tudo nas mãos dos homens, porque o homem pegou tudo que Deus deu para ele e entregou para Satanás. Mas Deus não vai passar por cima daquilo que Ele fez. Então Ele precisa que o homem, nas mãos do homem, a terra está nas mãos do homem, Ele precisa que o homem convide Deus para vir e tomar o seu lugar de direito aqui. Então esse foi o momento em que também a terra de Israel realmente representa
a base que Deus vai usar para governar sobre toda a terra, porque a partir de Davi, você começa a ler Salmos, você começa a ler os profetas, e todo mundo fala, ou especificamente de Davi, depois que Davi já tinha ido embora, então lógico que não era ele, mas fala assim, Davi Deus vai restaurar o trono de Davi, e vai ser um trono sobre toda a terra, e o Senhor, aí muitas vezes fala explicitamente que Deus vai reinar em Sião, Deus vai reinar a partir de Jerusalém. Então, tudo isso aqui faz parte, então, da importância, do significado da terra, e a relação que isso tem com Israel, ok? Então, agora eu quero tomar só uns minutinhos, eu sei que é um assunto complexo, mas eu só posso citar esses subtópicos aqui, mas eu queria que vocês entendessem, porque é uma questão teológica, mas é uma questão muito importante para todos nós. A nossa Bíblia é feita de duas grandes partes, que são Antigo Testamento e Novo Testamento. E até hoje nós não sabemos qual a relação entre as duas. Durante toda a história da igreja, né, porque no Velho Testamento não tinha, tempo do Velho Testamento não tinha o Novo, né, não tinha nem todo o Velho, né, durante grande parte, e mesmo a igreja primitiva não tinha o Novo Testamento ainda, né, nos primeiros anos, mas durante todo esse tempo dos gentios, quase assim, né? Desde que a igreja começou a cair e que começou a entrar outras ideias de filosofia, de interpretação, de influência grega e tudo mais, a igreja nunca mais soube exatamente como lidar com o Velho Testamento. E até hoje nós temos uma grande dificuldade de entender como que Jesus veio e acabou com o Velho Testamento só serve como um ponto de referência. Para que serve o Velho Testamento? Então, é um assunto muito grande, e é um assunto que está bastante vivo entre os teólogos hoje, e é uma coisa interessante, os teólogos não são famosos por estarem na linha de frente daquilo que Deus está falando, mas por incrível que pareça, Deus consegue falar até com teólogos. Os teólogos hoje estão falando muito sobre esse assunto de continuidade. Estão descobrindo que realmente não é para ser uma ruptura tão grande como nós temos colocado entre o Antigo e o Novo Testamento. E é um assunto complexo porque Jesus realmente veio trazendo algo novo, né? Ele suplantou. Nós temos o livro de Hebreus, que fala que tinha uma velha aliança, e a nova é muito melhor, e onde tem uma melhor, a antiga é tirada. Então tem muita coisa que a gente precisa realmente olhar. Como é que fica isso? Mas isso é um assunto que eu não posso parar muito, mas é fundamental para a gente entender esse assunto de Israel. Porque se a gente não entender isso, nós não vamos entender o que Deus está falando no Velho Testamento. Existem coisas realmente que as pessoas hoje que pregam sobre prosperidade, por exemplo, estão usando textos do Velho Testamento de uma forma errada. Mas as mesmas pessoas que usam esses textos de uma forma errada, pegando coisas do Velho Testamento que não deveriam ser aplicadas dessa forma, também estão jogando fora toda a cultura e toda a herança que nós recebemos de Israel. Então é uma contradição, estamos pegando o que não devíamos pegar e jogando fora o que não devíamos jogar. Então é mais ou menos isso. Então vamos só rapidamente passar por esses pontos aqui, para só servir assim como uma base para a gente pensar, para vocês entenderem essa questão. Qual a importância, essas duas perguntas são relacionadas. Qual a importância do Velho Testamento para nós hoje? Ou qual a importância de Israel para nós hoje? Na verdade, porque o Velho Testamento é a história de Israel, né? A partir de Gênesis 12, tudo é Israel. Então, são duas perguntas muito interligadas, né? Eu preciso saber como que eu encaro o Velho Testamento para saber como que eu encaro Israel, ok? Então, todas essas coisas aqui são corretas, não são mentiras, nada aqui é errado, mas eu quero mostrar
que se a gente parar, sempre assim, se a gente ficar no incompleto, a gente vai perder muita coisa. Eu aprendi, eu acredito que, eu não sei se vocês conhecem aquele manual bíblico de Halley, né, muito conhecido. Acho que é ele que fala isso aqui, não sei se foi ele que, provavelmente não foi ele que originou, né? Mas ele falou assim: Deus usou o povo de Israel para fazer duas coisas: para produzir um livro, a palavra, a lei, todo o Antigo Testamento, né? O povo de Israel nos deu essa base, né, da palavra de Deus, e para nos dar o Salvador. Ok? Isso foi uma coisa importante, né? O povo de Israel, foi para eles que Deus deu a palavra, foi para eles que Deus revelou a sua palavra, e essa foi uma das coisas, eu mencionei ontem, assim, como eu fiquei assim, muito, muito comovido, impressionado no museu lá em Tel Aviv, porque o povo, mesmo não sendo nem judeu ortodoxo, eles dão uma importância tremenda para a palavra. Vocês devem ter lido ou visto, assim, como tem aquelas pessoas que são treinadas para copiar manualmente a lei do Senhor, e não pode ter uma rasura, não pode ter um erro. Eles dedicam a vida. Atualmente. Você sobe lá naquele, como é que chama lá, onde me fugiu, onde teve aquela guerra depois de Israel, aquele Massad, né? Você sobe lá, tem no meio das ruínas, tem um lugar fechado com vidro, e você vê as pessoas lá dentro copiando a lei. Isso não é só lá, em muitos lugares. E no museu, eles falam sobre a lei. Para eles, a lei é quem preservou a identidade de Israel até hoje. É uma coisa impressionante. A gente pode criticar, cara, não precisa disso, não precisa, a cópia não é sagrada, não sei o quê. Eles deram importância e eles mantiveram as características singulares de um povo de Deus muito mais do que a igreja. Então, é muito interessante a gente ver a importância que a palavra tem para eles e a importância que tem para o mundo inteiro, né? Então, eles nos deram a palavra e eles nos deram o Salvador, ok? Muito importante isso. Vou só passar por cada um para depois tirar uma conclusão aqui. Essa Torá, essa lei de Deus, que para nós se tornou a velha aliança, porque Jesus trouxe a nova aliança. Então, em Gálatas 3, ele explica que essa lei foi dada para servir de aio, de professor, para um tempo, para nos levar a Jesus. Ok? Então, a lei, o Velho Testamento, tudo que Deus deu na antiga aliança, teve o propósito de preparar o caminho. Jesus não poderia ter vindo para a terra se não tivesse tido toda essa preparação de milênios, né, para preparar um povo para a vinda dele. Então, muito importante entender esse propósito que tem na antiga aliança. Uma outra coisa que a gente encontra em vários lugares, mas especialmente em Hebreus 9, ele fala que todas as coisas do tabernáculo serviram de sombra. Então, tudo que aconteceu no Velho Testamento foi, eu gosto de usar a palavra assim, foi como uma maquete. Você vai fazer uma construção, você tem a planta no papel, mas a maquete é muito mais, você consegue ver melhor, né? Tem tudo, como que vai ser, as dimensões, você vê tudo como que vai ser futuramente, uma cidade ou um complexo de prédios, uma coisa assim, você vê. Então Deus fez isso, e
lá em Hebreus fala que tudo isso serviu de sombra, porque tem o verdadeiro que está no céu, e Deus está fazendo isso na igreja, então aquilo era sombra. Ok, então eu falei dessas 3 primeiras bem rápido, não sei se dá para assimilar tudo, sim, mas tem esses 3 pontos. O que eu quero falar sobre esses 3 pontos é o seguinte, que os 3 pontos chegam até uma determinada ideia, e o quarto é que diferencia. O que tem em comum esses 3 pontos aqui? Que tudo isso que aconteceu, eles nos deram a lei e o Messias, mas já nos deram, acabou, não precisa mais deles. Ou eles tiveram a lei que veio para nos conduzir a Cristo, agora não precisa, nós chegamos a Cristo, não precisamos mais da lei. Ou eles vivenciaram todo o modelo, fizeram toda a maquete. Tudo bem que depois que faz Brasília, deve ter umas maquetes originais de como que foi planejado antes, no museu. Mas se for ver, não precisa mais da maquete, não é verdade? Não precisa mais. O que eu quero dizer é que na concepção da maioria da igreja, dos gentios hoje, é isso aqui. E não precisa mais de Israel, acabou. Eles cumpriram o papel deles. Se for aquele diagrama que eu fiz aqui ontem, você colocaria judeus, Israel natural, vem Jesus, Jesus inaugurou a nova aliança, a nova nação, o novo Israel, Israel de Deus, que é espiritual, e não tem mais nada com Israel natural, não precisa mais deles. Então, esse que é o ponto importante que nós precisamos ver. O número 4, que nós temos outros lugares que nos ajudam a entender isso, mas Romanos 11 é muito, muito claro sobre isso. Mas talvez ainda essa semana a gente talvez vai pegar Romanos 11 e ler, mas eu só quero lembrar vocês, ele usa, são 3 capítulos, Romanos 9, 10 e 11, ok? Romanos 9, 10 e 11, só vou falar assim bem resumidamente o que diz nesses 3 capítulos. No capítulo, acho que é bom vocês ficarem com a Bíblia aberta, que talvez eu acabe lendo um versículo ou outro, o início em Romanos 9 é muito forte e é importante para a gente entender esse princípio aqui, que a nação de Israel, o Antigo Testamento, não é algo que Deus só fez temporariamente e que não tem mais importância no plano dele. Isso que é o importante que nós precisamos entender. Então ele começa com essa pergunta. Inclusive, ele aqui em Romanos 9, ele faz um paralelo com Moisés, que ele diz que por causa do amor, da paixão que ele tem, Paulo é uma pessoa que entende, ele estudou profundamente, ele conhecia todo o Antigo Testamento, ele era uma pessoa zelosa, ele era daqueles que achava que Jesus era um impostor, e ele tinha que acabar com essa heresia no meio da nação de Israel. Paulo é uma pessoa apaixonada por tudo que Deus tinha feito, conhecedor de todas as alianças. Então ele fala assim: Deus, eu até gostaria de, como Moisés, riscar meu nome no livro da vida, se pudesse trazer o meu povo de volta para o plano de Deus, porque ele estava vendo o quanto que os judeus estavam rejeitando Jesus. E aí ele diz no versículo 4, eles são israelitas, deles são, não eram, deles são, adoção, o que é adoção? É fazer parte da família de Deus, foi deles que veio essa entrada na família de Deus. Deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, deles descende o Cristo segundo a carne, qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Então,
esse texto significa isso aqui, o número 4. Eles são fundamento, eles não são apenas um modelo, eles não fizeram uma coisa temporária. Tudo isso aqui tem uma verdade incluída nisso. Eles fizeram um modelo, a lei serviu para nos levar a Jesus, mas existem aspectos eternos em tudo isso. E Paulo está dizendo da nova aliança que deles são e continuam sendo. Então, só para ir assim, correndo, capítulo 9 vai falar que, versículo 8, não são os filhos naturais, são filhos de Deus. Então ele introduz a ideia que nem todos os filhos de Abraão, né, porque Abraão teve Ismael, depois teve outros filhos, né, Isaac também. Então nem todos os filhos, segundo a carne, fazem parte do povo escolhido. Capítulo 10 continua com essa linha de que Israel, segundo a carne, não alcançou o fim do propósito de Deus. Então, durante o capítulos 9 e 10, ele está explicando toda essa questão da escolha de Deus, que não é, se Deus escolheu os judeus, Deus escolheu Israel, mas não são todos os judeus que são parte do povo escolhido de Deus. Não é porque eles são judeus que automaticamente as promessas de Deus são válidas para eles. Então ele vai mostrando isso. E quando você chega no fim do capítulo 10, você teria a impressão de que está certo, então Israel realmente não é mais segundo a carne, né? Como Gálatas, ele fala, o próprio Paulo fala em Gálatas que pela fé nós gentios nos tornamos filhos de Abraão. Então começa a virar uma confusão. Então todos aqueles textos, e é aqui que, né, a grande parte da igreja tem errado, todos aqueles textos então que falam nos profetas e Davi e aquilo que Deus vai fazer com Israel, tudo isso aí agora não é mais o povo de Israel, agora tudo é espiritual, tudo é quem entrou pela fé. Os judeus, muitos judeus não creram em Jesus, os gentios creram, então agora nós somos o Israel de Deus. E isso se chama, isso tem um nome, né? Essa ideia tem um nome, qual é? A teoria, teoria, a doutrina da substituição, né? Que a igreja substituiu. Então agora você lê o Velho Testamento com uma lente que diz: todo lugar que diz Sião é a igreja, é um lugar espiritual, é o céu, né? Então não tem mais aplicação natural. E se não fosse o capítulo 11, talvez a gente até não teria como refutar essa ideia. Só que Romanos 11, porque em quase todos os outros lugares você poderia ficar meio confuso, mas ele está falando sobre filhos espirituais, ele está falando sobre igreja, então virou a igreja agora. Jesus escolheu 12 apóstolos, então agora não tem mais 12 tribos, agora são os 12 apóstolos, então mudou tudo. Só que Romanos 11, ele explica, ele vai falando quem é, né? Aí ele começa falando, então, capítulo 11, versículo 1, por acaso Deus rejeitou o seu povo? Aqui não tem dúvida a quem ele está se referindo, porque ele está discutindo exatamente isso, quem é Israel natural e quem é Israel espiritual. Deus rejeitou o seu povo? De jeito nenhum, porque eu também sou judeu, né? Como que Deus me rejeitou? Mas tudo bem, eu poderia pensar, não, mas você é judeu, mas você deixou de ser judeu, porque agora você pela fé, você agora faz parte da nova aliança. Mas aí ele vai explicando exatamente o que aconteceu, né, na história e o que vai acontecer ainda. E é fantástico. E a questão, depois a gente vai olhar, né, em outra aula nós vamos olhar um pouco mais esse capítulo, mas eu queria que vocês vissem aqui, onde que ele fala a raiz aqui?
Versículo 18. Não, assim, ele já explicou que tem os ramos, né? Tem uma árvore. O plano de Deus, o povo de Deus é uma árvore, é uma oliveira. O que a árvore tem? 3 partes que você aprendeu nas primeiras séries, né? Tem raiz, tronco, caule, né? Tronco, galhos, folhas, né? Etc, né? Então, você tem a raiz, você tem o tronco, você tem os galhos. E ele fala dos galhos. Os galhos naturais foram cortados, mas isso não faz a árvore deixar de ser aquela árvore. É uma árvore, a natureza da árvore vem da raiz e do tronco. Então, quando os galhos de uma árvore selvagem, né, de uma árvore que não é a mesma natureza da oliveira, quando os galhos selvagens são enxertados dentro daquela raiz, aqueles galhos tomam a natureza da raiz. Então, por isso que ele fala assim: agora vocês foram enxertados, vocês entraram na raiz. Vocês são, é o que ele já explicou, vocês agora passaram a ser filhos de Abraão, vocês passaram a ser galhos da árvore que Deus começou no Antigo Testamento. Bom, mesmo sem falar sobre o restante, nós temos um fato muito importante, que Deus não começou uma nova árvore. Deus não começou uma nova árvore. A igreja que começou com Jesus, depois de Jesus, a igreja dos gentios, não é uma nova árvore, são galhos enxertados dentro do tronco que já existe. Então, tudo que aconteceu no Antigo Testamento faz parte da nossa história. É a nossa tradição, é a nossa raiz. Agora, ele fala o seguinte, versículo 18: não te glories contra os ramos. Você pode interpretar isso? Os gentios não podem achar que eles são melhores do que os judeus. Não te glories contra os ramos. E tem uma coisa muito simples para justificar isso. Porque se Deus pegou os ramos naturais e cortou, você acha que Ele não pode cortar vocês também? Então tome cuidado. E não só isso, mas os galhos naturais vão voltar. E a volta deles é melhor do que a saída, porque a saída abriu espaço para nós, mas a volta deles não precisa e não vai tirar a gente, amém? Quer dizer, a gente, né, quem estiver no lugar, porque essa aqui é a questão. Eu faço parte, que Deus vai manter o seu propósito, Ele vai. Agora, eu não sei, eu não posso me gloriar, porque se Deus tirou galhos naturais sem quebrar a aliança dele, é isso que nós queremos falar em seguida, sobre a aliança. Deus fez isso sem quebrar a aliança. Isso é fundamental, ok? Mas eu só queria deixar essa ideia central aqui, né? Os judeus trazem para nós uma compreensão naquilo que eles falam, mas não é nem só pelo que eles falam, né? Irmãos como Asher ou outros que estão falando essas coisas, não é só o que eles falam, é só você olhar para a história dos judeus, incluindo as duas partes, né? A parte que está na Bíblia e a parte que é paralela, né? Nesses últimos 2000 anos, a história dos judeus é uma grande lição para nós, porque mostra, eles são, sabe assim, eles são nosso exemplo, eles são nossos irmãos mais velhos, eles já passaram por todos os tratamentos de Deus, eles já experimentaram o que é realmente uma aliança. Então, quando nós entramos nisso, nós começamos a entender como que Deus vai fazer algo perfeito unindo as duas partes. Então, o que Deus fez no Antigo Testamento
a conquista de Israel, a conquista de Jerusalém, o que representa o povo, a terra, a lei. Essas coisas não são coisas temporárias, não são coisas que Deus joga fora. Eu não estou dizendo que nós vamos voltar a seguir normas, rituais, né, dos judeus, mas o que Deus mostrou, que Deus fez, os princípios eternos que Deus colocou na vida dos judeus e o que Ele prometeu para eles nas alianças são coisas eternas. Então, eles não são apenas essas outras coisas. Sem falar, gente, eu só para completar esse assunto, tem muita gente, muito pastor, que usa o Velho Testamento, nenhuma dessas coisas aqui. Só usa para tirar pregações, ilustrações, né, que você poderia, lógico que não é no mesmo plano, né, mas você pode tirar ilustrações de uma história qualquer também, né? Então, são coisas avulsas. A maioria, a igreja hoje, irmãos, isso não é eu não estou criticando uma ou outra, isso é uma tristeza de pensar que a maioria da igreja hoje não conhece o plano de Deus. Tem muitos líderes e muitos cristãos de muitos anos que nunca leram a Bíblia toda, não tem noção de início, meio e fim. Só tem ideia, sim, de uma história interessante, de Jacó lutar com o anjo, de Davi vencer Golias. Usam ilustrações, usam histórias, né, que não é nenhuma dessas coisas aqui. Então, eu não estou dizendo que não serve para isso. A caixinha de promessas também serve. Você pode pegar a caixinha de promessas e Deus pode falar. Você pode abrir a Bíblia e apontar o dedo e Deus te falar. Eu não posso dizer que isso nunca acontece. Acontece sim. Agora, é isso que nós vamos... Esse é o nosso conhecimento da Bíblia? Nós vamos ficar só assim? Então, está aí, né, a ideia do que a importância do Velho Testamento e como nós podemos entender. Então, isso é um assunto bem vasto. Eu vou tocar um pouquinho mais nisso amanhã, falando sobre Jesus, sobre o Messias, mas serve de base. Ok. Então, eu tenho só uns minutinhos para falar aqui, que esse quarto ponto, quem é o Messias, eu vou falar amanhã, né? Nós vamos falar um pouco sobre como que os judeus que têm a revelação de Jesus e que trazem todo esse conhecimento das alianças de Deus, dos patriarcas, de tudo que Deus foi construindo, como que eles enxergam Jesus? Nós precisamos dessa ajuda. Nós precisamos da ajuda deles, porque nós fomos muito contaminados com uma ideia parcial de quem é Jesus. E nós precisamos entender melhor, porque Jesus, só dando esse spoiler desde já, né? Assim, que Jesus é o Messias que foi enviado para a nação de Israel. Não é exclusivo, ele foi para nós, mas ele veio em primeiro lugar para a nação de Israel, e se a gente não entender isso, nós não entendemos quem é Jesus, ok? Então, isso é o ponto. Então, só rapidinho, eu só quero falar, é um outro assunto longo, algumas, assim, Haroldo já falou no final de semana sobre aliança, eu não peguei essa palavra, estava olhando algumas das anotações que tem na apostila, mas eu queria falar assim um pouquinho sobre essa questão de aliança, porque isso é uma grande contribuição que os judeus trazem para nós. Eles entendem a aliança de uma forma bem mais ampla e bem mais séria do que nós, né? Então, só quero ressaltar um ou dois aspectos para a gente poder ter esse fundamento, ok? Eu gosto muito de falar sobre uma palavra, deixa eu ver se eu leio um texto para vocês para contextualizar essa palavra. Alguns já me ouviram falando sobre isso. Em Êxodo 34, quando
quando Deus se revelou, uma das revelações mais amplas e profundas de Deus para um ser humano. A Bíblia até coloca que ninguém viu Deus da forma que Moisés viu, e essa foi a maior experiência que Moisés teve com Deus, quando ele falou que não iria sem Deus ir junto, e que ele queria conhecer Deus. Então Deus se revelou a ele e falou assim: você não pode ver minha face, mas eu vou te esconder dentro de uma penha e você vai me ver pelas costas. Versículo 5 diz: o Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor, Senhor Deus, Yahvé, né? Misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Ok, todas essas palavras precisam ser compreendidas, porque nossas traduções, além de serem diferentes de uma versão da Bíblia para outra, muitas delas assim não significam muito para nós. São todas palavras boas, né? Misericórdia, bondade, fidelidade, né? É tudo assim, é uma coisa muito boa. Mas eu tenho de vez em quando chamado a atenção para essa palavra que é recede, né? Às vezes é transliterado com CH, né? Mas é pronunciado mais ou menos, né? Recede. Essa palavra aparece 2 vezes, né? Então é mais ou menos como a oração do Pai Nosso, que fala de perdão e depois no final da oração ele volta a chamar a atenção para a questão do perdão. Não é isso assim, que é dentre as coisas que ele falou na oração, ele quis chamar mais atenção para isso. Então, na tradução que eu li aqui, no final do versículo 6, ele fala, né, primeira característica, misericórdia; segunda, compaixão, ou na verdade seria o contrário, né? A primeira palavra que significa mais compaixão, depois misericórdia, depois tardio em irar-se. Eu sempre falo assim, que graças a Deus, que Deus é tardio em irar-se, que se ele fosse rápido, se ele fosse pavio curto, tardio em irar-se, a única coisa assim, que ele demora muito, mas quando ele fica irado, é um negócio meio sério, né? Mas ele é tardio em irar-se e cheio de recede. Ok? Essa próxima palavra depois de tardio em irar-se ele é cheio de recede e de fidelidade. Fidelidade é lealdade, fidelidade mesmo. E depois ele repete, que usa de recede com milhares, que perdoa a maldade, etc. Essa palavra, nas nossas versões, a maioria das versões, aparece muitas vezes na Bíblia. Salmos está cheio, né, de recede, parece muitas vezes, é traduzido como bondade, misericórdia. Sabe aquele Salmo 136 que fala assim, porque a sua misericórdia dura para sempre, fala em todos os versículos, recede. Então ele aparece muitas vezes, às vezes tem várias traduções, né? Eu fico pensando, pelo menos assim, você vai traduzir como bondade, traduz sempre como bondade, né? É que assim, traduz com vários termos, então a gente fica perdido, a gente não sabe, né? E é uma palavra que não temos em português nem em inglês. Nós não temos essa palavra porque a gente não conhece a aliança. E a versão NVI traduz geralmente como amor, né? Que até seria uma tradução um pouquinho mais correta, só que assim, quando você lê assim no contexto o amor, não parece uma coisa fraca?
Não sei porquê, assim, amor é uma palavra tão maravilhosa, mas quando você lê assim, né, cheio de amor, parece assim, né, é uma coisa assim, Deus é muito mole, Deus assim, aceita qualquer coisa. Está certo que nós estamos ouvindo um Deus falando do Sinai, que ele é cheio de amor, então não deve ser uma coisa fraca. Mas a gente não tem uma ideia muito boa quando a gente lê a palavra amor. Mas na verdade essa palavra é uma palavra de aliança. Essa palavra é usada muito com aliança. E é usado muito em conexão com essa que vem depois, de fidelidade. Porque é amor, mas é a fidelidade. As duas coisas vão juntas. Então, mas esse amor, esse recede, olha só, uma mesma palavra, você inclui a ideia de amor, você inclui a ideia realmente de misericórdia, porque recede é muito usado, né? Por exemplo, quando Davi queria usar de bondade para algum descendente de Jonatas, ele usou essa palavra, recede. Eu quero usar de misericórdia, mas não era só misericórdia. Por que Davi queria achar um descendente de Jonatas? Por quê? Por causa da aliança, né? Era uma coisa de aliança. Então, é amor, é algo que envolve quase sempre um favor, algo maravilhoso. É mais ou menos a ideia que a Eliana estava passando ontem, de conquistar. Como é que você conquista a amizade com alguém? Como é que Deus conquista? Como é que Deus conquistou todo um povo para si? Usando de recede para com aqueles que eram escravos no Egito. Então Deus usa de recede para conquistar. E não é uma conquista, né? A gente tem essa coisa assim, ele está com segundas intenções, né? Ele usa misericórdia porque ele quer depois nos usar. Não, ele usa de misericórdia porque ele ama, mas ele quer desenvolver um relacionamento, ele quer desenvolver uma aliança. Então, recede é amor, é misericórdia, porque envolve essa doação, essa misericórdia de abençoar alguém que precisa, que não teria outro recurso, mas envolve uma outra coisa também, que é durabilidade. É uma coisa que aguenta, né? É uma coisa assim, não é longânimo só no sentido de tardio em irar-se, entendeu? Assim, é um pouco diferente, mas é algo que aguenta. Essa é a ideia de aliança, né? É um amor, mas é um relacionamento que aguenta. E se tem algum povo na face da terra que pode nos mostrar como Deus guarda a aliança, é o povo de Israel. É o povo de Israel, porque quantas vezes, eu não teria tempo, mas vocês conhecem as Escrituras, quantas vezes Deus falou, eu fiz aliança. Os profetas, eles sempre começam contando a história, eu usei de aliança, eu usei de misericórdia, eu usei de recede para com vocês, e vocês não valorizaram. E aí entra essa outra parte de que recede ou aliança, envolve também castigo, envolve disciplina, envolve a dureza de Deus, porque se você realmente ama alguém, se você ama um filho, você vai deixar o filho ir longe dos caminhos do Senhor e não vai fazer nada. Você vai falar assim, mas ele escolheu, ele quis assim. Você acha que Deus trata a gente dessa forma? De maneira nenhuma. Deus tratou Israel, tem texto após texto no Velho Testamento, ele falando, porque vocês desprezaram minha aliança, eu vou tratar duramente com vocês. Então, Jeremias 31, só para a gente pegar um texto, né, para ver inclusive a palavra recede aqui, né? Jeremias 31, versículo 1, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Obviamente eu estou pegando um capítulo em Jeremias, depois de quantos capítulos que ele tem falado, né?
Quem gosta de ler Jeremias? Alguém gosta de Jeremias? É difícil ler Jeremias, eu acho difícil. Quem que gosta de ficar deprimido? Quem que gosta assim de ler sobre quantas coisas que Deus vai fazer para castigar? Deixa eu pegar minha caixinha de promessas, vai. Deixa eu pegar uma coisa boa para ler hoje, né? Mas chega no capítulo 31, quando assim, eu estou pegando um texto, porque não dá tempo da gente ver, mas é capítulo após capítulo. Antes disso, várias vezes ele fala: eu posso ser duro com todas as nações da terra, mas com vocês eu vou ser duro, mas eu não vou esquecer minha aliança. Então ele fala, versículo 2, o povo de Israel que escapou da espada, encontrou favor no deserto quando buscava descanso, numa terra distante, lá em Babilônia, o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno, isso aqui é amor mesmo, aqui não é recede, com amor eterno te amei, por isso com recede te atraí. Esse é o recede de Deus que aguenta a infidelidade. Jeremias falou em outro lugar: ninguém pega uma esposa infiel de volta, não é isso que ele fala? Ninguém faz isso. Mas eu estou falando com vocês, minha esposa infiel, volte para mim, porque o recede de Deus aguenta. Só que o que nós precisamos entender, o ponto que eu queria falar sobre aliança é que Deus não abandona a sua aliança, mas Ele trata duramente, tem disciplina, tem castigo, e como eu falei agora há pouco, nem todos, não são todos que fazem parte da igreja que vão passar pelo fogo e que vão ser mantidos por causa da aliança de Deus. Não, a aliança de Deus é com Israel, a aliança de Deus é com a igreja. Ele não vai abandonar o seu propósito com Israel, não vai abandonar o seu propósito com a igreja, mas se eu quebrar a aliança do Senhor, eu posso ser deixado de fora, ok? Então é diferente. Então, quando nós pensamos, então assim, eu estou só dando um pequeno vislumbre dessa questão de aliança, que é muito profundo isso, de entender como Deus estabelece alianças e a partir de quando, de que forma que a aliança se torna inquebrável. Então, só lembrando da vida de Abraão, só para... existem passos. Abraão foi o pai da fé, foi ele que começou a aliança de Deus com o povo, e a vida de Abraão demonstra muito claramente essas três palavras aqui, ó. Começou com promessa. A promessa não é inquebrável, porque a promessa tem condições. Eu prometo isso se. Então a promessa não é inquebrável, né? Assim, até a aliança, né? Assim, era uma promessa, não era uma aliança ainda, né? Mas um bom exemplo de uma promessa que Deus deu a um homem no Antigo Testamento foi para Jeroboão. Quando Deus ficou bravo com Salomão, ele falou assim: vou rasgar o reino e vou dar 10 tribos. Aí ele mandou o profeta falar com Jeroboão. Ele falou assim: eu vou dar 10 tribos para você. Se você for fiel, eu vou fazer uma descendência para você. Quantos descendentes Jeroboão teve no trono? Agora vamos ver quem é bom na história de Israel. Quantos descendentes Jeroboão teve no trono? Só um, né? O filho de Jeroboão, 2 anos, e aí toda a casa de Jeroboão foi aniquilada, né? Foi exterminada. Então, por quê? Porque ele não foi fiel à promessa de Deus. Então, primeiro a promessa. Então, quando Abraão sai da terra dele, em Gênesis 12 tem uma promessa. Só que em Gênesis 15 vem uma aliança. Deus faz uma aliança com Abraão. A aliança já é muito forte.
Só que Abraão vai mais um ponto. Quando Abraão oferece o filho em Gênesis 22, Deus faz um juramento. E de acordo com Hebreus, a palavra de Deus já é forte. Agora com juramento, imagine, né? E tem um juramento para Davi. Então, assim, isso eu até hoje estou tentando entender como aplicar isso na nova aliança. O que eu sei é que quem acha que levantou a mão e fez uma oração, ou às vezes nem isso, para entrar numa igreja evangélica, como o Pedro falou, não pode sair falando eu tenho salvação e os outros não têm. Gente, vamos entender que a aliança com Deus é uma coisa séria e que tem passos para que essa aliança se torne algo firme realmente, ok? Mas voltando para o contexto de Israel, então só vamos terminar com esse ponto aqui. Quando nós lemos o Velho Testamento e lemos todas aquelas promessas de Deus para a nação de Israel, nós precisamos ler essas coisas no contexto de quem é Deus e como Deus faz alianças. Porque, e aí nós temos a explicação de Romanos 11, que não deixa dúvida nenhuma de que Deus é fiel às suas alianças e Ele vai atrair com recede. O que é atrair com recede? Deus vai usar de misericórdia, Deus vai abençoar, Deus vai derramar favor sobre o povo de Israel, diz em Zacarias 12, né? Zacarias 12, que Deus vai derramar um espírito de graça sobre o povo de Israel, ok? Então, esse contexto de aliança, nós não podemos ler a Bíblia e pensar que Deus nos colocou no lugar de Israel, porque se Deus fosse assim, como eu falei ontem, nós não teríamos garantia nenhuma de que Deus vai ficar conosco também. Então, e Paulo fala isso em Romanos 11. Quem é você para achar que Deus vai ser fiel a vocês, os ramos que foram enxertados depois, quando Deus fez o que fez com a nação de Israel? Agora, Deus fez o que fez com a nação de Israel, como ele também explica em Romanos 11, assim, a queda deles não foi para ficarem fora. A queda deles foi para dar lugar para vocês, mas para depois voltar novamente. Então, essa é a beleza. Eu não entendo muito sobre, assim, é difícil, a gente olha as promessas de Deus, eles têm muitas coisas complexas, mas eu fico muito maravilhado com a genialidade, com a beleza de como Deus faz as coisas. Deus faz as coisas de uma forma tão perfeita, Ele é fiel às alianças, né? Aí você vê Davi, Deus falou com Davi em 2 Samuel 7, você vai ter uma descendência para sempre no trono. Agora, se seus filhos forem desobedientes, eu vou disciplinar, como pai. Então, a aliança tem tudo isso, né? Tem disciplina, mas ele vai se manter fiel às alianças. Então, você começa a ver como Deus consegue ser fiel às alianças que Ele fez e não ser injusto. Ele não é injusto, Ele não vai deixar ninguém entrar que não foi fiel à aliança também. Então é incrível como Deus vai fazer isso, mas Ele faz e a gente começa a ver a beleza de Deus, né? Eu fico maravilhada que várias vezes os profetas falam sobre o remanescente de Israel. Sim. Aqui são 2 versículos, Sofonias 3,13. O remanescente de Israel não cometerá... Obrigada. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Aí falo, canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, que regozije e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Vai falando que não verá mais mal algum, e no final diz, naquele tempo vos trarei
naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzi os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. E eu creio que o Senhor, quando fala em Ageu da glória da segunda casa será maior do que a primeira, não quer dizer em parte ao Israel espiritual de Deus, que é a igreja, porque é completo com Jesus, mas tem também a sua aplicação devido à aliança com o Israel espiritual remanescente, convertido, que reconheceu o Messias. Obrigada. Deus trabalha muito com o remanescente, e vai ser remanescente da igreja também, né? Deus vai multiplicar bastante a igreja, né? Vai reproduzir muito, né? Mas é remanescente porque são aqueles que realmente são fiéis, né? Alguns ramos, exatamente. Amém? Romanos 11, depois de fazer toda essa exposição, vamos ler só para finalizar, para expressar nosso louvor a Deus. Ele faz um hino, né? Ele faz uma expressão, Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja glória eternamente. E só lembrando o versículo 29, porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis, né? Então é esse Deus que nós servimos. Ele tem um plano perfeito que atende a todas essas necessidades, a necessidade de ser fiel às suas promessas, mas também de ser justo, de disciplinar para o nosso bem. Disciplina não significa necessariamente exclusão, né? Nós podemos ser disciplinados por Deus para podermos permanecer, né, dentro da oliveira, mas pode chegar ao ponto até de ser cortado fora, né?